Reunir para satisfazer o Senhor e ser satisfeito por Ele. Mensagem 6. Reunindo para satisfazer o Senhor e sermos satisfeitos por Ele. O significado e propósito da reunião adequada é dar ao Senhor algo que comer e também para Ele nos dar algo que comer. Vocês perceberam que por 2 vezes, no registro destas reuniões o Senhor perguntou aos seus discípulos se eles tinham algo que comer? Em João capítulo 21 verso 5, o Senhor perguntou a seus discípulos: Filhinhos, tendes porventura algo para comer? Responderam-lhe: Não. Mas louvado seja o Senhor. Numa outra ocasião eles disseram: Temos um pouco. Eles não tinham muito, eles tinham um pouco, um mero pedaço de peixe. Não era nem mesmo um peixe inteiro. Vejam a tradução de Darby e alguma outra tradução melhor. Eles não dizem peixe, mas apenas uma parte de um peixe. Eles lhe deram apenas uma parte de um peixe. Na versão King James você tem e de um favo de mel. Mas no manuscrito mais confiável vocês não têm esta frase. O que eles lhe deram era apenas uma parte de um peixe. Mas embora fosse tão pequeno, o Senhor o comeu. Os discípulos deram ao Senhor apenas um pouco, mas o Senhor lhes deu em abundância. Quando ele lhes perguntou naquele dia na praia se eles tinham alguma comida e eles responderam nenhuma, o Senhor deu-lhes muito. Ele não somente deu a eles uma parte de um peixe, mas abundância de peixe. E não somente peixe, mas também pão. O Senhor Jesus disse: Vinde, comei, e eles comeram. Como devemos nos reunir? Devemos nos reunir para satisfazer o Senhor e sermos satisfeitos por Ele. Reunir é comer. Quem de Cristo se alimenta, por Ele viverá. Nossa reunião deve ser um tipo de comermos de Cristo, um tipo de banquete de Cristo. Nós trazemos algo como um banquete para Cristo, e Cristo traz algo como um banquete para nós. Cristo vem para a reunião para festejar conosco e nós com Ele. Toda reunião cristã deveria ser um banquete em que nós e o Senhor fiquemos satisfeitos. Se não estivermos satisfeitos em nossa reunião, nós estaremos sendo injustos para com o Senhor. Em todas as nossas reuniões precisamos de uma mesa mútua. Nós comemos junto com Ele. Nós temos algo para Ele, e Ele tem algo para nós. Indubitavelmente, Ele tem mais para nós do que nós temos para Ele. O que podemos proporcionar a Ele é muito pouco, somente uma porção limitada, mas o que Ele pode nos proporcionar é ilimitado e inesgotável. Precisamos tomar todos estes princípios básicos e os colocá-los em prática. Devemos sempre estar fora da religião sem qualquer formalismo. Devemos sempre nos reunir em ressurreição como os irmãos do Senhor Jesus Cristo. Devemos nos reunir com alguma experiência pessoal de Cristo no lugar escolhido e designado por Ele. E devemos nos reunir para encontrar o Senhor, satisfazê-lo e sermos satisfeitos por Ele. Se pudermos encontrar todos estes princípios em nossas reuniões, estaremos corretos e teremos reuniões cristãs adequadas. Todos nós devemos sair da religião e deixar tudo o que estiver associado a ela. De todos os exemplos do Senhor Jesus ao reunir com seus discípulos após a sua ressurreição, podemos ver 14 princípios relacionados à questão de se reunir. Nós devemos perceber que após a ressurreição do Senhor, inclusive o momento do Pentecostes, o registro que temos é que o Senhor se reunia com seus discípulos continuamente. Vocês haviam percebido que quando o Senhor, após ter ressuscitado, solicitou que seus discípulos se reunissem imediatamente? Em outras palavras, depois da ressurreição, os discípulos imediatamente se tornaram um povo de reunião. Quando lemos Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20:21 e Atos 1 e 2, nós vemos que os discípulos não faziam nada além de se reunir. Eu acredito que eles se reuniam diariamente. Eles renunciaram seus trabalhos, eles abandonaram suas casas, eles deixaram tudo para se reunir. Na manhã do dia da ressurreição o Senhor começou a reuni-los, não somente com um bom número de pessoas em um lugar, mas também com 1 ou 2. Na manhã do dia da ressurreição ele primeiramente se reuniu com Maria, em seguida com algumas irmãs. Pela tarde ele se reuniu com 2 irmãos, então à noite ele veio e se reuniu todos os seus discípulos. Daquele dia em diante o Senhor tornava sua presença manifesta ou ele se ocultava.
Mas os discípulos continuamente se reuniam. Reunir tornou-se a vida deles, o trabalho deles, a ocupação deles. Eles eram um povo de reunião. Nos últimos anos, os cristãos têm prestado muita atenção às histórias da ressurreição do Senhor, mas eles nem compreendem os princípios de se reunir nem aplicam estes princípios às reuniões cristãs de hoje. Hoje o Senhor tem aberto nossos olhos e nos mostrado em todas estas histórias muitos princípios de como nos reunir. Portanto, devemos aplicar tudo isso às nossas reuniões atuais. Precisamos que eles sejam forjados em nosso ser. Tudo o que somos, onde quer que formos, devemos aplicá-los, esquecendo da velha maneira do cristianismo. Precisamos que o Senhor nos liberte de todas as velhas maneiras de reunir. Eu já mencionei que Pedro e João com todos os outros discípulos no início, embora tivessem visto e reunido com o Senhor em sua ressurreição, automaticamente continuaram frequentando o templo. Por que eles fizeram isto? Porque eles estavam habituados a isto, eles foram acostumados a ir ao templo. Não podemos encontrar uma palavra no Novo Testamento dizendo a Pedro e João para fazer isto ou aquilo. Em princípio o Senhor Jesus lhes disse: Ide para a Galileia, eu os encontrarei lá. E, ide para o monte, eu os encontrarei lá. O Senhor Jesus nunca lhes disse que fossem para o templo. Fazer isto estava na alma deles. Hoje acontece a mesma coisa. Temos alguns templos hoje, a velha maneira de serviços cristãos. Eu não gosto de ouvir esta palavra serviço aplicada à nossa reunião. Nós vamos para o serviço dominical. Este uso da palavra serviço danifica o verdadeiro significado da palavra. Serviço em seu significado espiritual refere-se a servir o Senhor. Você acredita que no cristianismo de hoje há algum serviço verdadeiro prestado ao Senhor nos seus cultos de domingo? Todos nós devemos sair desta velha religião e deixar tudo o que estiver associado a ela. Eu tenho medo de que alguns que saíram ainda estejam usando a velha capa religiosa. Devemos não somente sair dela, mas deixar todos os seus ornamentos. Tire-os e jogue-os fora. Precisamos nos reunir de uma maneira atual e absolutamente nova. A nova maneira de se reunir é revelada plenamente em todos os registros do Senhor Jesus reunindo com seus discípulos. Após sua ressurreição, ele veio muitas e muitas vezes reunir com eles, e no registro destas ocasiões nós o vemos estabelecendo os princípios de se reunir. Pelos seus exemplos nós temos os princípios. Desde a primeira mensagem até esta, vimos 6 princípios. Na próxima mensagem consideraremos o 7º. Curta e compartilhe. Inscreva-se no canal Evangelho do Reino.